Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a nova versão da proposta de reforma tributária que foi apresentada hoje pelo relator, o deputado Celso Sabino, do PSDB da Bahia, e os possíveis impactos dessa reforma. Eu converso com o Everardo Maciel, que é consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a você e a todos os seus telespectadores. Bom, o deputado Celso Sabino, ele tentou amenizar as críticas que vinha recebendo. Ele falou que agora a reforma seria neutra, né, com essas mudanças. Antes se previa um corte da receita de até 30 bilhões. Foi um dos motivos de reclamação de estados e municípios que perderiam na divisão do bolo tributário. Só que os estados voltaram a reclamar. Não gostaram. E ficou muita dúvida em relação à taxação de lucros e dividendos, que em princípio é de 20%, não é? Bom, eu me confesso que fui durante 8 anos secretário de Fazenda, 8 anos secretário de Receita, lido com essa matéria há 49 anos, nunca vi uma coisa tão confusa e tão mal feita como essa. É de péssima qualidade. A cada momento aparece um fato novo que entra, que sai, que vem, que vai, depende de pressões de todos os gêneros e, enfim, não se sabe para o que quer nem para onde é que vai. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se disse que os dividendos distribuídos pelo Simples não seriam tributados desde que não passassem de R$20 mil por empresa. Logo em seguida, disse, não, isso não vai alcançar o Simples. Mesmo porque essa isenção concedida ao Simples foi dada por lei complementar, isto é uma lei ordinária. Você já imaginou o espaço que nós temos para criar litígios com mais de 4 milhões de contribuintes? Pois bem, agora disse, não, voltou atrás agora. Não, agora é 20 mil para o Simples, porém, por beneficiário, desde que não seja parente. Que brutal confusão. Quer dizer, além disso, põe uma granada no bolso da classe C quando estabelece limitações para a utilização do chamado desconto padrão no modelo simplificado de declaração de imposto de renda da pessoa física. São pessoas que ganham entre 40 mil e 83.700. As regras que foram postas, que foram chamadas de gatilhos, chegam a ser patéticas, umas coisas mais ou menos ridículas. Quer dizer, que se diz que num ano tem que apurar a receita entre janeiro e outubro, corrigido pelo IPCA, mas considera também a Covid e outros fatores relacionados com a pandemia. E, em cima disso, faz uma verificação se aumenta ou não aumenta a alíquota subsequentemente. Agora, mas pode acontecer um fato novo entre outubro e dezembro, portanto, novembro e dezembro. Quer dizer, e com isso mudaria tudo. Quer dizer, isso é uma coisa muito próxima do caos. Quer dizer, uma coisa assim, um sistema que funcionava, que funciona bem, isso desorganiza todo o sistema empresarial brasileiro. Tá? Sem falar que nós estamos visíveis, eu não preciso falar, todos veem, com um problema sério de inflação, altera alguma dessa regra, tem repercussão sobre o preço. Quer dizer, se diz que vai tributar dividendos, descapitaliza a empresa. Se for empresa estrangeira, significa dizer que há repercussão, inclusive, cambial sobre isso. Além disso, com o que foi chamado do meteoro dos precatórios, onde nós temos 90 bilhões de reais de precatórios a serem incluídos no orçamento do próximo ano, que corresponde a 3/4 das despesas não obrigatórias. Quer dizer, se desconhece isso, mistura tudo. Quanto a isso que é chamado gatilho mencionado, os estados já se posicionaram porque as pessoas entendem do assunto e sabem que teria uma repercussão sobre os estados, não apenas os estados e municípios. O setor farmacêutico, ao retirar algum tipo de tratamento especial que tem no PIS/COFINS, terá repercussão sobre o preço dos remédios da ordem de 12%. Bom, esse é um cenário de caos que estão se discutindo em condições completamente adversas. E vale lembrar que a proposta original da reforma tributária, que vinha sendo discutida tanto pelo Senado como pela Câmara, era de simplificar o sistema. Se sabia que o governo podia abrir mão de receita, dado o desequilíbrio fiscal, então se falou em simplificação, exatamente porque a gente já tem um sistema caótico que custa muito caro para as empresas, né? Veja bem, eu disse o tempo inteiro, com base na minha experiência, que tudo que se dizia que era para simplificar é justamente para tornar muito mais complexo,
para aumentar o litígio. Vou dar um exemplo. Se pretende tributar o estoque de dividendos não distribuídos, que estão represados das empresas, ou o estoque dos fundos exclusivos, tributar essas coisas do passado ofende ao princípio da irretroatividade da lei. Isso é cláusula pétrea constitucional. Quer dizer, você já imaginou o tamanho do litígio que nós teremos? Qual é o volume de precatórios que nós vamos ter com isto? Quer dizer, tá jogando gasolina no fogo. Agora, foi uma proposta que ninguém entendeu muito e teve uma repercussão negativa em vários aspectos, né? Para o mercado financeiro, que teme a perda de investimentos, de fluxo de recursos para o país, para os empresários que sabem do risco de ter um aumento da taxação e não exatamente de uma redução, e especialistas em matéria tributária como o senhor. Então, foram críticas de todos os lados e o relator dá a impressão que quer fazer um remendo em cima de uma proposta que foi apresentada pelo Ministério da Economia, não é? Proposta ruim. Ambas têm igual letalidade, alcança públicos distintos. Na primeira, batia sobretudo nos grandes empresários e nos pequenos e médios. Nessa, continuou batendo nos pequenos e médios e substituiu os grandes empresários, ao menos em tese, por estados e municípios. Quer dizer, mas para que fazer isso? Qual é a justificação disso? É incompreensível. Eu chego a dizer o seguinte, sem nenhum receio de dizer que manifestações como essas estão flertando com a irresponsabilidade. Porque parece ter o objetivo de aumentar a arrecadação via taxação de lucros e dividendos, que seria uma forma de o governo reforçar o caixa, talvez do próximo ano, se conseguisse aprovação agora. E a gente vê que eles estão tentando montar em um quebra-cabeças, tem a questão do Bolsa Família, de parcelamento de precatórios, uma série de coisas que tem uma conexão no final, que é fazer sobrar dinheiro para mais despesas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Além disso, quer dizer, quando se trata da questão do precatório, que é inacreditável que venha conhecer o tamanho dos precatórios no mês de julho, quando nós estamos falando de decisões tomadas o ano passado. Quer dizer, os fatos são todos conhecidos. Quer dizer, então, desde o mês de julho, que vem se acumulando, agora, tem que mandar a proposta orçamentária até o final de agosto. E devo dizer o seguinte, não esquecer do teto de gastos. Então, estão buscando soluções mirabolantes, mágica mal feita, que vai dar só problema. Eu fico muito preocupado com o que vai acontecer no Brasil no curso deste mês. Eu não estou falando de outro mês, não. Justamente em função das expectativas muito desfavoráveis em relação ao risco fiscal, tá aí, não precisa olhar já o movimento do dólar só com esses fatos, da Bolsa de Valores. Mas eu tenho que reconhecer uma virtude em tudo isso, ou duas virtudes. A primeira virtude é que, enfim, os fatos estão aflorando, permitindo que as pessoas mostrem os defeitos dessas coisas. Mas tem uma outra virtude que é fantástica. Eles conseguiram, na primeira versão, desagradar a todos os empresários. E na segunda versão conseguiram desagradar a todos os estados e municípios. Isto é uma capacidade fantástica de aglutinar adversários. Isso vai criar uma resistência no Congresso, na base de apoio dos governadores, que certamente vai dificultar a tramitação, embora o presidente da Câmara fale em aprovação muito rápida, não é? Eu não sei como essas coisas tramitarão no Congresso Nacional, ou especificamente primeiramente na Câmara e depois no Senado. Não sei como é que essas coisas vão se movimentar. Não tenho informações que me permitam fazer uma previsão minimamente adequada. O que eu espero é que isso vá para o lixo, para o arquivo. Isso não serve para nada. Isso só serve para complicar as coisas no Brasil. Mais nada. Assim, com um foco muito especial, falando em simplificar, fazendo movimentos justamente contrários ao regime simplificados. Isso é quase uma situação que evidencia um desvio psiquiátrico, a dissonância cognitiva. Diz uma coisa e faz outra. Mexer inclusive com o simples, como o senhor salientou, né? Pois é, onde acho que apertando o simples aumenta a arrecadação. Não aumenta a informalidade, diminui a arrecadação. Aí é falta de experiência, falta de conhecimento. Perfeito, nós ouvimos Everardo Maciel, que é ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado a você. Boa noite a você e os telespectadores.
seu certificador do Jornal da Gazeta. Obrigada. Com vocês.